Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Anderson Santos. Eu estarei hoje postando uma mensagem da parte do Senhor para o seu coração. Eu quero pedir a todos vocês que compartilhem os vídeos que serão postados toda semana com mensagens novas e que você possa curtir e compartilhar com seus amigos e familiares. Amém? Entre lá no Facebook, na página da igreja. O nome do canal é Igreja o Evangelho da Última Hora. E ali você vai poder acompanhar as mensagens que estarão sendo postas todas as semanas para a glória de Deus. Eu quero compartilhar nesta hora uma mensagem da parte do Senhor que se encontra no livro de Esté, no capítulo 2, no versículo 15. Glória a Jesus. Livro de Esté, capítulo 2, versículo 15. Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esté graça aos olhos de todos quantos a viam. O versículo 17. E o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que a todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu, pastor Anderson, não conheço todos vocês, mas o Deus vivo, cuja presença estamos, Ele te conhece. O Salmo 139, verso 1 e 2, diz que o Senhor, Ele te sonda e te conhece. Conhece o teu deitar e o teu levantar. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que uma espada de dois gumes, e que penetra na divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção, os pensamentos e a intenção dos corações. Provérbios 15, 3 diz que o Senhor Deus está com os seus olhos contemplando todos os moradores da terra, ou seja, em toda a parte, contemplando os bons e os maus.
Como eu disse a princípio, eu não conheço alguns de vocês que ouvirá esta mensagem, mas o meu Deus, o teu Deus, Ele te conhece, Ele te sonda, Ele sabe do que é que você precisa, e por isso Ele me trouxe aqui nesta hora, para liberar uma palavra para o seu coração. Atente nesses versículos que nós lemos aqui hoje. Eu estou mostrando para vocês, através da leitura, a posição da rainha Ester. E eu vou mostrar para vocês como essa mulher chegou ao trono sem precisar de ajuda de homens, sem precisar de padrinhos, sem precisar de alguém que pudesse patrocinar ou que pudesse apresentá-la ao rei Assuero. Ester se assentou no trono para se tornar a rainha da Pérsia por causa do Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Observe, o livro começa no capítulo 1, mostrando para nós o que estava acontecendo. O rei Assuero estava realizando um banquete, uma festa, na companhia de todos os príncipes, governadores e presidentes, ou seja, de homens grandes, de pessoas influentes, de pessoas que estavam assentadas ao lado dele para poder realizarem, para poder planejarem acerca da guerra que o rei Assuero estava planejando. E esse banquete durou 6 meses. No ano 486 a.C., ocorreu algo inusitado naquele palácio, no reino da Pérsia. Porque isso que eu estou apresentando para os senhores, essa moça, a rainha Ester, ela não fazia parte, ela não era conhecida nem pelo rei Assuero e muito menos por algum homem que estava na sua companhia. Por isso que eu te disse que ela chegou aonde chegou, não por causa da ajuda de alguém, da ajuda de um homem, mas principalmente porque Deus, segundo a sua palavra, diz que Ele traz à existência o que não existe. E depois desse banquete, durante 6 meses, o rei fez a segunda festa, que durou 7 dias. E durante essa festa de 7 dias, o rei abriu as portas para todos que habitavam na fortaleza de Susa, a capital da Pérsia, para poder banquetear, comemorar junto com ele. E durante esse banquete, o rei Assuero decidiu chamar a sua esposa, a rainha Vasti, para se apresentar diante de todos os convidados do rei. Mas a história diz, a Bíblia nos mostra que a rainha Vasti, ela se negou, ela recusou a se apresentar diante do rei Assuero.
E isso lhe custaria um preço muito alto. O reino da Pérsia, posteriormente, viria a ficar sem uma rainha no trono. E é aí que nós vamos ver a intervenção de Deus e entender aonde é que você se enquadra nessa história na qual o Senhor Deus fez subir ao meu coração para pregar para você esta palavra. Glória a Deus. Quando os eunucos de Assuero chegaram diante dele e disseram que Vasti se recusara a comparecer, ali, irmãos, ouvintes, teve problemas, porque de imediato o rei consultou os seus advogados, consultou aqueles que lhe assistiam para saber qual seria a punição que Vasti merecia por ter recusado uma ordem do rei. De repente, um homem por nome de Memucã se apresenta para trazer uma suposta solução, e nas suas palavras ele diz que Vasti deveria ser destituída do seu cargo, para que outra pudesse assumir melhor do que ela. É aqui que eu quero que você entenda, que você compreenda esta mensagem. A rainha Vasti foi destituída do trono, foi tirada do seu posto de rainha, mas o império ficou sem uma rainha para governar, para auxiliar o rei daquele grande império chamado Pérsia. Houve tristezas, houve dificuldades, mas nós também precisamos entender que ali na região da Pérsia existia um povo, e esse povo era o povo de Deus, a saber, os judeus. E esses judeus, eles tinham a promessa do Todo-Poderoso, de que um dia eles voltariam novamente para a sua pátria, para Jerusalém. E ali eles estavam vivendo no cativeiro. Observe, passado tudo isso que eu acabei de narrar para você, o rei acordou no dia seguinte e sentiu saudade da rainha Vasti. Sentiu falta dela. Mas na mesma hora, entenda o que Deus está falando ao seu coração. Deus traz a existência do que não existe. Deus tem o poder para abrir portas aonde não tem portas. Olha só o que aconteceu aqui, irmãos. Um grupo de jovens se levantou e fizeram uma sugestão ao rei Assuero, dizendo: por que o Senhor não envia comissários por todo o império e se propague para que todas as moças virgens e belas compareçam até a fortaleza de Susa, sejam preparadas e depois se apresente ao rei, e aquela que agradar ao rei, o rei nomeia para ser a próxima rainha da Pérsia. E a Bíblia diz que o rei se agradou, o rei se alegrou com essas palavras, e imediatamente se deu ordem para que fizesse tudo o que eles decidiram dentro do palácio real. Saíram pelas 127 províncias, recolhendo as moças virgens, as moças belas,
para levá-las até o Palácio Real. E lá no Palácio Real, elas passariam por um processo, aproximadamente 1 ano, aprendendo a falar, aprendendo a se comportar, aulas de etiquetas e todas as coisas que você possa imaginar, para que elas pudessem se apresentar na hora certa para o rei Assuero, e o rei Assuero, por sua vez, decidir qual seria a moça escolhida para se tornar a próxima rainha da Pérsia. É aqui que eu quero que você entenda esta palavra, que você compreenda, que você consiga entender, como eu falei na introdução desta mensagem. Os olhos do Senhor Deus estão em todas as partes, contemplando os bons e os maus. Isto significa que os olhos do Senhor Deus estão sobre a sua vida, está sobre você. E que você, por mais difícil que seja a situação em que você se encontra, neste exato momento, Deus está falando por meu intermédio nesta hora, que Ele está com os olhos em você. Você precisa seguir os conselhos que o Espírito de Deus deu a Oséias, o profeta, dizendo: prossigamos em conhecer ao nosso Deus. Você precisa entender que o tempo de Deus nada tem a ver com o seu, nada tem a ver com o meu, e que Deus, Ele tem a sua multiforme graça de trabalhar na vida de cada um de nós. Quer ver só um exemplo? Você pega Gênesis 37, e ali você vai ver, José estava com 17 anos, quando José teve 2 sonhos, e compartilhou esses sonhos com o seu pai e com os seus irmãos. Nós, acompanhando a história de José, nós vemos José sendo vendido para o Egito, José indo para a prisão, caluniado, acusado. Ora, e você deve se perguntar, José teve um sonho, José teve ali um sonho magnífico da parte de Deus, aonde os seus próprios irmãos e o seu pai, assentado na mesa com ele, disseram: José, você está pensando que vai governar sobre nós? Você acha mesmo que você será cabeça sobre nós? E depois desse ocorrido, José é vendido para o Egito. Provavelmente você pode acompanhar essa história aí na sua casa, pegando a sua Bíblia e abrindo no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, acompanhando a história de José, até o capítulo 50 de Gênesis. E você vai ver quanto tempo passou, mas aquele que fez a promessa para José, e que mostrou para José que um dia ele seria cabeça, e que o sol e a lua e as 11 estrelas se curvariam diante dele, de fato aconteceu, mas não foi no tempo de José, foi no tempo de Deus. E é isso que você precisa entender, querido. É isso que você precisa entender, mulher de Deus. Que Deus não perdeu o controle da situação. Que Deus está no governo da história da humanidade. E que o tempo, ele serve para nos amadurecer. O tempo serve para nos lapidar. E você vai ver adiante que isso aconteceu. Passou-se 13 anos, quando de fato José saiu da cadeia, interpretou o sonho de Faraó e foi nomeado como governador por Faraó na terra do Egito. 20 anos depois, ao total de 20 anos, José está sentado com os irmãos dele,
E ali ele se declara, ele se revela que é ele. E que ele diz para os irmãos dele: não foi vocês que me venderam, que me mandaram para esse lugar, mas foi o próprio Deus, porque ali ele já compreendia, ali ele estava maduro, ele entendeu que tudo que ele passou na vida era Deus trabalhando, porque tinha um propósito com ele. E você pode acompanhar uns versículos antes, José pedindo para o copeiro se lembrar dele quando saísse da prisão. E a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José, e José permaneceu por mais 2 anos na prisão. Sabe por quê? Porque se José tivesse saído naquele momento da cadeia, José ocuparia o lugar do padeiro, que foi morto, conforme ele interpretou o sonho do padeiro. Mas Deus havia dito para José há 13 anos atrás em sonho, que ele seria grande, que ele seria cabeça e não cauda. Talvez você no seu desespero, talvez você nas suas dificuldades, está tentando tomar decisões próprias, trilhar pelos seus próprios caminhos, mas a palavra de Deus para o seu coração nesta hora é: espera com paciência no Senhor, porque certamente Ele criará uma situação e te colocará, te levará ao lugar que Ele te prometeu. Louvado seja Deus. Foi o que aconteceu aqui com essa moça. Essa moça aqui não era conhecida por ninguém. Observe que foram retiradas as virgens, e essa moça que nós conhecemos como Rainha Esther, o seu nome é Radassa. E a Bíblia diz que essa moça foi levada também para o palácio para passar pelo mesmo processo que as outras moças que estavam com ela. Radassa não tinha promessa nenhuma. Em nenhum só momento das Escrituras você vai encontrar o Senhor Deus aparecendo para Radassa, ou até mesmo para o seu tio Mardoqueu, e dizendo que ela seria rainha da Pérsia. Sabe por quê? Porque dentro da ótica humana, de acordo com o que nós lemos, isso aqui que aconteceu com ela era impossível acontecer. Jamais essa moça poderia ocupar o lugar que ela ocupou se Deus não tivesse intervido na história dela. Você está entendendo o que o Senhor Deus está falando com você? Você depende de Deus para chegar a lugares em que os seus familiares, pessoas próximas de você, jamais imaginou que você poderia chegar. Se você sair perguntando no meio da sua parentela, se você sair perguntando para os seus colegas de trabalho, se você tem alguma possibilidade de compartilhar com ele o seu sonho, o sonho que Deus colocou no seu coração, e você perguntar para ele: o que você acha do meu perfil para ocupar tal posição nesta empresa? Você acredita que eu posso chegar em algum lugar? Certamente 99% das pessoas dirão para você: desista, porque você não tem condições nenhuma para ocupar este cargo na empresa, para ocupar este cargo na universidade, para chegar a esse lugar que você pretende. Então eu quero que você entenda que isso que aconteceu com essa moça também aconteceu com Davi. Você acha mesmo que se Davi saísse, se Davi fosse perguntar para os seus irmãos, Eliabe, Abinadab, vocês acham que um dia eu posso chegar a ser um pajem de armas? Eu não vou nem colocar como rei, porque pela ótica humana não tinha condições.
Mas a pergunta que eu lhe faço nesta hora: você acha que os irmãos de Davi, ou até mesmo o pai dele, Jessé, diria para ele: meu filho, se esforce e você vai conseguir chegar? Não, porque nós vemos isso, esse desprezo para com a vida de Davi, no capítulo 16. Porque quando todos os irmãos de Davi estavam presentes na mesa, na presença do profeta Samuel, quando todos terminaram e Samuel disse para Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. Observe que Samuel perguntou: acabaram-se os mancebos? Se o pai, se os irmãos acreditassem que ele pudesse ser alguma coisa, pelo menos ele estaria lá presente na reunião familiar. Mas ele não estava. Estava no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Mas o Salmos 89, verso 20 diz que Deus achou Davi e ungiu ele, e escolheu. E o Senhor também aparece a Samuel dizendo: vai até a casa de Jessé, porque lá eu tenho me provido de um rei. E você acompanha a história de Davi, e você vai ver mais adiante o profeta Natã dizendo da parte do Senhor Deus para o rei Davi, que Deus escolheu ele e colocou ele entre os grandes que estão na terra. Quem é que colocou Davi? Deus. O impossível pertence ao nosso Deus. O que aconteceu com essa moça não é diferente da sua história. Não é diferente do que você está passando. Provavelmente você olha para um lado, olha para o outro e não vê saídas. Só escuta palavras de desânimo. Pessoas, ao invés de te encorajar, de acreditar nos teus sonhos, pessoas que têm prazer de falar para você que é melhor você desistir do que passar vergonha. Mas eu quero dizer para você nesta hora: o Senhor Deus está me usando neste momento para falar para você que você vai desfrutar de coisas que muitos gostariam, mas Deus escolheu você. Eu já vou encerrar esta mensagem, mas eu quero que você entenda o que Deus está falando aqui nesta noite. Observe que eu li o versículo 15 e o versículo 17, que quando chegou a hora de Esther, que hora é essa? Lembram que eu falei para você que elas passaram por um processo de 1 ano? Sabe quantos anos a Pérsia ficou sem uma rainha? 5 anos. Desde a destituição de Vasti. E quando chegou a hora em que Esther se apresentou, assim como as outras moças que foram na frente dela, quando chegou a hora dela, 2 coisas nós vemos aqui dentro dessa palavra. A primeira, ela era anônima. Ninguém conhecia ela era só mais uma à vista do rei e à vista dos homens. Mas o Salmo 121 revela para nós que o nosso Deus nem dorme e nem tosqueneja. Deus estava conduzindo toda a história de Esther. E dentro de alguns instantes, de algumas horas, ela se assentaria, ela ocuparia o maior cargo ocupado por uma mulher no reino da Pérsia. Eu estou falando para você de uma pessoa que na ótica humana não teria condições nenhuma de ocupar o lugar de rainha. Primeira coisa, você que está me ouvindo,
é um anônimo, é uma anônima, assim como Esther, assim como José, assim como Davi. Ninguém te conhece. Aí você pode se perguntar: pastor, eu gostei muito desta mensagem. Pastor, eu amei ouvir esta palavra. Pastor, eu vou compartilhar porque Deus falou comigo. Mas eu quero dizer para você que vai ouvir esta palavra: Deus está falando com você. Ninguém te conhece. Empresários não te conhecem. Homens que estão em alta posição não te conhecem. Ninguém te conhece. Mas você não precisa depender do conhecimento deles. Você precisa depender de Deus para chegar aonde você nunca imaginou que poderia chegar. Segunda coisa que aconteceu aqui: quando ela entrou na presença do rei Assuero, a Bíblia diz, no versículo 15, a parte B do versículo: e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos viam. Sabe o que é graça? Todo mundo simpatizava quando olhava para ela. Todo mundo se admirava. E provavelmente pensamentos subiam na cabeça de algum. Eu não sei porquê, mas essa moça poderia ser escolhida pelo rei. Eu não sei porquê, mas essa moça poderia ser a próxima rainha da Pérsia. Por quê? Porque ela alcançava a graça aos olhos de todos. Quando todos olhavam para ela, todos via nela uma esperança. Por quê? Porque Deus estava no controle da história dela, assim como está na tua. Levanta essa cabeça. Põe-te de pé. Não desanimes. Não permita que a tua alma fique abatida. Provérbios 24, se não me falha a memória, diz que se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, a nossa força será pequena. Para concluir esta palavra e para encerrar a minha participação neste momento, eu quero terminar dizendo para você: olhe para os céus, olhe